Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Graça e paz a todos que nos acompanham aqui no canal Palavra Viva e Fiel. Vamos para a nossa quarta lição do trimestre, a resposta de Deus e a restauração de Jó, nos capítulos 40 a 42 do livro de Jó. O texto áureo: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó, capítulo 42, versículo 2. A leitura bíblica é o livro de Jó, capítulo 42, versículos 1 a 17. A verdade prática nos fala que o sofrimento em si não tem nenhum valor intrínseco, mas serve para provar as convicções verdadeiras e para moldar nosso caráter. Na introdução do comentário, lemos que Jó se encontra descoberto perante o Senhor. Suas palavras vazias, suas queixas, sua ideia de autojustiça já não tem mais sentido para ele, e jazem imóveis e moribundas no pó e na cinza do monturo, do lixão onde ele está sentado. Ele agora reconhece a sua insignificância e a supremas grandeza e perfeição de Deus. Ele declara que se arrepende de ter falado de coisas que não entendia e nem conhecia, mas agora estava diante daquele que tudo pode. O primeiro tópico nos fala que Deus inicia a restauração de Jó. Este final, este epílogo, tem duas divisões. Primeiro, a condenação e a restauração dos três amigos e a bênção de Deus e a restauração de Jó. Ao longo de toda a provação, Jó mostrou que servia a Deus com um coração puro. No primeiro item, começando aqui com o capítulo 40, lemos Deus continuando o seu desafio a Jó. Acaso quem usa de censuras contenderá com o Todo-Poderoso? Quem assim argue a Deus, que responda. Estas palavras de Deus a Jó, Deus está dizendo a ele: será que alguém que usa de censuras, quem é que está me censurando? Quem é o homem que ousa censurar Deus? Então que responda. Se você critica a Deus, então responda o que eu vou te perguntar. Sim, isso mesmo, Deus ainda tinha mais coisas para falar a Jó. O prosseguimento das palavras do Senhor indica que o patriarca ainda hesitava quanto aos propósitos do Altíssimo. Jó ainda estava procurando entender as razões do seu sofrimento. A sua autojustiça, ou seja, a sua sensação de que ele não merecia passar por tudo aquilo porque era uma pessoa boa e piedosa, isso ainda controlava em parte seus pensamentos. Todavia, ele precisava aprender a confiar totalmente no Senhor, mesmo em face de qualquer calamidade ou fato incompreensível. É por isso que Deus pergunta isso a Jó. É como se Deus estivesse dizendo a Jó: você tem se queixado, resmungado, murmurado, agora ouça e me responda. As interrogações de Jó eram legítimas, ou seja, ele tinha motivo de perguntar: por que estou passando tudo isso? Porém, Jó excedeu os limites da graça de Deus. Ele defendia demais a sua própria integridade. Defendendo em extremo a sua justiça, Jó questionava a justiça de Deus. Uma coisa é gemer. Uma coisa é você externar a sua dor, o seu sofrimento. Outra coisa bem diferente é queixar-se de Deus. Jó tinha muitos motivos para gemer, mas nenhum motivo para se queixar dos desígnios, dos planos de Deus. No segundo item, vemos a resposta de Jó. Jó respondeu a Deus e disse: eu sou indigno, eu não sou digno, querendo dizer, eu não sou ninguém. O que te responderia eu? O que eu poderia te responder, Deus? Ponha a mão na minha boca, ou seja, eu me calo. Eu cala-te boca. Falei uma vez e não replicarei. Aliás, 2 vezes, porém não prosseguirei. Jó se conscientiza repentinamente da sua verdadeira posição, então ele faz silêncio. É o cala-te boca, porque ele via que não tinha o que responder a Deus. No entanto, ele não confessa ter errado naquilo que disse. Admite a sua insignificância. Ele diz: eu sou indigno. Percebe que não tem condições de responder às perguntas de Deus. Reconhece também que tem falado e murmurado demasiadamente. Esse é o início do arrependimento do patriarca. Não o arrependimento por ter
pecado, mas arrependimento no sentido de reconhecer que as suas queixas contra Deus, elas não faziam sentido. No entanto, até agora Jó não tem nada a responder. A sua causa ainda não foi encerrada. Ainda não tem nada a acrescentar ao que já disse, nem sequer retira quaisquer das suas declarações anteriores. No terceiro item, vemos o segundo discurso de Deus, de Javé. Então o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: Cinge agora os teus lombos como homem, eu te perguntarei e tu me responderás. Deus usa aqui a mesma expressão que ele utiliza quando começa a falar com Jó lá atrás, alguns capítulos lá atrás. Era uma maneira de dizer: se prepare, eu tenho mais a te perguntar. Parece que Deus está intimidando Jó com a afirmação do seu poder superior. Deus se apresenta como o contendor, o opositor, que o próprio Jó tinha desejado por vezes encontrar. Jó, por várias vezes, expressou a sua vontade de estar diante de Deus para defender a sua causa. Ele queria encontrar-se com seu adversário, mas não sabia onde estava. E agora, aí está, bem na frente dele. Por mais de uma vez, Jó tentou mostrar que Deus era injusto em tratá-lo da maneira que estava fazendo. Chegou mesmo ao ponto de desejar um advogado para receber a sua queixa, um intercessor que o defendesse, pois agora aí estava, junto ao que tanto desejava ver. Mas como ficou humilde e silencioso? E Deus o questiona: por acaso tu anularás o meu juízo ou me condenarás para te justificares? Entretanto, Jó está mudo, calado. A presença divina o fez emudecer. Isso aconteceria com qualquer ser humano que se colocasse frente a frente com Deus. Os discursos de Deus, na verdade, não tratam diretamente de nenhuma das questões que Jó desejava discutir. Deus, em momento algum, explica por que Jó estava passando por tantas adversidades. Ele sequer menciona a intervenção de Satanás em toda essa história. O que Jó mais precisava, mas não era saber por que estava acontecendo aquilo, mas quem estava no controle de tudo. E agora ele sabe quem está no controle. Vamos ao segundo tópico da lição. Teus planos não podem ser frustrados. Os três amigos de Jó são acusados de falar injustamente sobre Deus, sobre seus caminhos, sobre as razões pelas quais Deus permite a aflição. Apesar de usarem palavras que faziam parte do vocabulário teológico típico, as suas percepções eram parciais e distorcidas. Podemos dizer que os amigos de Jó eles usaram muito de meias-verdades nas suas falas. Primeiro item: bem sei que tudo podes, respondeu Jó ao Senhor. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nós repetimos muito esse versículo no nosso dia a dia, só que às vezes aplicamos como se os nossos planos fossem os planos de Deus. E a coisa não é assim. Os planos de Deus são muito diferentes dos nossos, infinitamente superiores aos nossos. E frequentemente os planos de Deus vão passar por cima dos nossos. Então, aí diante dessa declaração do patriarca Jó, se pergunta: será que realmente queremos que os planos de Deus se cumpram? Porque eles vão se cumprir. Quer a gente queira, quer não. Quer a gente goste, quer não. Agora Jó não estava mais querendo se contradizer. Ele queria se render. Ele queria se entregar. Ele reconhece que Deus tudo pode, inclusive levantá-lo daquela condição miserável, na qual tanto se desesperou totalmente por considerá-la insuperável. Nesse ponto, eu não vejo muito esse tom na fala do patriarca. Eu não vejo muito essa esperança de restauração na fala do patriarca Jó. O que eu vejo é Jó reconhecendo que os planos de Deus, eles sempre irão se cumprir, independente da vontade humana. A visão de Deus que Jó tinha foi expandida, além de todos os limites anteriores. Agora o patriarca tem uma nova apreciação desse escopo, dessa harmonia do mundo de Deus, do qual ele é uma pequena parte, uma parte minúscula. Realmente nós costumamos olhar muito a nossa vida como sendo o centro de tudo. E às vezes para nós é difícil admitir que Deus tem planos muito mais elevados do que simplesmente agradar a nossa vida. A primeira
expressão impetuosa, espontânea que Jó falou nos seus primeiros discursos, agora são bem diferentes dessa reserva, deste tom de não sei, eu não sabia do que eu estava falando. Agora vejam só esse contraste. É uma expressão de admiração irrestrita. Podes fazer tudo, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. O patriarca reconhece isso, dando a entender nas entrelinhas que os nossos planos humanos, esses sim, podem ser frustrados. Nossos planos são pequenos, são ridículos, e frequentemente eles não estão de acordo com a vontade de Deus. Por isso, muitas vezes eles são frustrados. Jó também reconhece: na verdade, falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Os ousados discursos de Jó tiveram o efeito de ocultar o conselho divino. Eram conversas inchadas, sem grande conhecimento. Jó falou do que não compreendia, proferia coisas por demais elevadas para sua capacidade. Jó, pois, agora confessava ser um saco de vento da teologia, perdeu a sua arrogância. Sim, Jó era arrogante num certo sentido. Como ele tinha sido uma pessoa boa, fiel, íntegra, ele acreditava que isso lhe daria moral para questionar qualquer coisa, inclusive Deus. Agora estava abandonada a ideia de que ele poderia refutar qualquer das acusações falsificadas de Deus. Jó se convence de que eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino, ou seja, eu rejeito a mim mesmo, eu me arrependo no pó e na cinza. Lembre-se que Jó viveu numa época em que eles realmente só conheciam Deus pela tradição oral. Você não tinha uma Bíblia escrita, você não tinha a revelação da palavra de Deus completa. Então, o que se conhecia de Deus era o que os patriarcas passavam de pai para filho. Era assim que Jó conhecia Deus. Mas agora ele estava vendo Deus. Agora ele tinha uma ideia completa de quem era o Deus que ele servia. E até então ele não tinha essa ideia. Jó obteve mais conhecimento de Deus e de si mesmo. Deus vem em primeiro lugar e ocupa totalmente a sua visão. É isso que significa ele dizer: mas agora os meus olhos te veem. Eu só conhecia Deus de ouvir falar. Agora eu estou vendo Deus, vendo quem realmente Ele é, a sua grandeza, as suas obras, tudo que Ele faz e fez. O conhecimento experienciado por meio da administração do Espírito Santo é muito mais revelador, poderoso e eficaz do que aprender de outros, ler em livros, etc. Tudo isso tem a sua validade, porém o conhecimento que nós obtemos de Deus pela nossa própria experiência com Ele, essa supera todas as outras. A visão que Jó teve da teofania, da revelação de Deus naquele momento, essa visão lançou nova luz sobre os seus problemas de conhecimento e sabedoria. Ele foi soerguido mediante essa experiência. O patriarca amadureceu espiritualmente, tornando-se mais reto e temente a Deus. O terceiro item do segundo tópico nos fala: Deus repreende os amigos de Jó. Tendo o Senhor falado essas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temanita. Lembre-se que eles estavam ali assistindo toda aquela revelação de Deus. A minha ira se acendeu contra ti e contra teus dois amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. A gente fica imaginando o que terá passado na cabeça desses três amigos de Jó no momento que Deus fala isso a eles. Eu estou irado com vocês. Um ser grandioso, poderoso como aquele, se revelando daquela maneira, naquele momento, e dizendo palavras de ira contra você, imagine como o psicológico desses três homens não deve ter ficado. Deus poderia ter fulminado os três ali, naquele momento, sem aviso prévio, mas Deus apenas diz que está irado com eles. E ainda diz: o meu servo Jó, ele falou coisas retas a meu respeito, vocês não. Ou seja, tudo que vocês disseram nos seus discursos sobre mim está errado. Vocês falaram coisas erradas a meu respeito. Isso é algo para desestabilizar o psicológico de qualquer pessoa. Então, quando Deus se dirige a Elifaz, Bildade e Zofar, dizendo-lhes que tinham feito declarações erradas sobre ele e que o patriarca tinha proclamado que era reto. Deus não está dizendo que tudo quanto Jó falara a seu respeito estava correto.
É evidente que houve momentos de dúvida na mente de Jó durante a sua aprovação. Mesmo assim, ele manteve um espírito sincero perante Deus. Já os três, Elifaz, Bildade e Sofar, não tinham procedido assim. Por isso Deus requereu deles um sacrifício reparador. E quem deveria oferecer esse sacrifício era Jó. Depois de oferecerem holocaustos, sacrifícios e de Jó orar por eles, Deus não os tratou segundo o desatino que haviam praticado. Foram perdoados porque Jó intercedeu por eles junto ao Altíssimo. Ou seja, aquela pessoa que estava mais necessitada de amparo material naquele momento, o patriarca Jó, ele é que funciona como sacerdote intercessor pelos seus três amigos que estavam aparentemente muito melhor do que ele, mas que diante de Deus estavam em péssima condição. Não houve censura para Eliú, certamente porque, enquanto os amigos de Jó defendiam que o sofrimento sempre possui um caráter punitivo, Eliú defendia seu caráter pedagógico na vida do crente. De qualquer modo, o fato dele não ser mencionado no final deixa claro que ele destoou das loucuras teológicas dos outros três. No último tópico da lição, Deus restaura Jó. Os molestos consoladores de Jó são repreendidos. Deus reverte a fortuna de Jó. Paz e abundância material substituem a enfermidade e a carência. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. Será que não falta nós orarmos pelos nossos amigos para que Deus mude a nossa sorte? A tradução King James diz: o Senhor mudou o cativeiro de Jó, dando a entender que Jó estivera cativo dos poderes caóticos que causaram sua enfermidade e dor e a perda de tudo quanto possuía. Suas orações não foram respondidas, mas a voz do céu livrou de todos os seus adversários. Jó intercedeu por seus amigos, e no meio daquele serviço altamente humanitário, ele mesmo foi grandemente favorecido, ganhou da parte do Senhor o dobro de tudo quanto tivera. Com isso, a juventude e forças físicas foram renovadas para se assemelhar às da águia. Sim, Jó estava sendo restaurado e renascendo das cinzas, saindo do lixão. Seu período de maldição havia terminado. Deus permitiu tudo isso para mostrar a nós hoje que, por pior que esteja a nossa situação, Ele sempre pode fazer a restauração em nós. Em seguida, Jó recebeu de volta todas as suas posses materiais em dobro e uma nova família. Esse final nos conta sobre o poder de Deus de curar e restaurar, de reverter as tragédias e os retrocessos. Às vezes pensamos que a situação degenerou tanto que não tem mais solução possível, que tudo aquilo que lutamos por muitos anos para cultivar foi perdido para sempre. Mas Deus, num piscar de olhos, pode fazer com que todo aquele retrocesso avance numa velocidade como nunca antes vista e chegue muito mais além do que a gente imagine. Como o escreveu o apóstolo Paulo, que Deus é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós habita. Também se destaca a intervenção divina em tempos difíceis, pelo que oramos e olhamos para o céu, a fim de recebê-la. A restauração de Jó não é resultado do seu arrependimento, mas sim da sua intercessão pelos seus amigos. Segundo item do segundo tópico, amigos e parentes restaurados. Então vieram a ele todos os seus irmãos e irmãs, todos quanto dantes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Então veja que neste momento Deus como que move o coração dos parentes e amigos de Jó para o ajudarem neste momento tão difícil. As boas novas se espalharam rapidamente. Todos os seus ex-amigos, incluindo aqueles três amigos, a terrível tríade e Eliú, e também seus parentes e conhecidos, reuniram-se na casa de Jó para um banquete de ação de graças. A manifestação visível e audível de Deus, testemunhada pelos três amigos de Jó, se espalhou. Deus visitou a Jó. Deus
manifestou a sua glória a ele. Todos eles trouxeram presentes, entre eles um anel de ouro, sinal especial de amizade. Isso também pode ter servido como uma forma de começar novamente a fortuna de Jó. Fica subentendido que a saúde de Jó também foi restaurada, que as suas feridas foram curadas e agora ele tinha novamente a força para trabalhar. Esses presentes simbolizavam cortesia e amizade e na ocasião foram um sinal de alegria especial. Jó foi restaurado, seus amigos voltaram, sua saúde lhe foi devolvida e agora ele era novamente um homem próspero. Foi permitido a Jó ver a reversão do passado e o alvorecer de um novo dia. No terceiro item, lemos que assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro. Então morreu Jó, velho e farto de dias. No final do capítulo 42, a Bíblia detalha a saúde, a família e as riquezas restauradas. Jó estava de volta às atividades normais da vida e mais forte do que nunca. O autor do livro teve o cuidado de dizer com detalhes as posses materiais de Jó, como foram restauradas. E ele dá um destaque especial novamente aos filhos. Ele teve novamente 10 filhos. A Bíblia não detalha se com a mesma mulher ou outra. O certo é que agora ele tem novamente 10 filhos e a Bíblia faz menção às filhas de Jó. Destaca inclusive o nome delas e diz que as 3 eram portadoras de uma beleza sem igual naquela época. A prosperidade material era considerada no Antigo Testamento um sinal de bênçãos divinas, mas agora essas riquezas foram duplicadas. Foi bom Jó ter mantido a integridade, não ter se refugiado no ateísmo, ou seja, de descrer em Deus em meio à provação. Ele demonstrou que um homem pode adorar e servir a Deus na adversidade, mesmo quando não há nenhuma esperança, nenhuma vantagem pessoal à vista. Jó derrotou a diabólica tese do egoísmo, a tese propagada por Satanás de que Jó só servia a Deus porque era abençoado. Jó também demonstrou que existe a adoração desinteressada, o tema principal do livro. Ele morreu pleno de dias, velho e farto de dias, e não prematuramente, conforme ele esperava morrer quando estava sob sua provação. Concluímos aqui com a nossa aplicação pessoal. Através de Jó, Satanás é frustrado por Deus, que demonstra que é possível servir-lhe sem outro interesse a não ser ele próprio. E aí fica a pergunta para nós refletirmos. Por que estamos servindo a Deus? Porque Ele nos abençoa? Ou porque esperamos que nos abençoe? Ou será que estamos servindo a Deus de forma desinteressada e amorosa? Cabe a cada um de nós refletir. Aqui está, portanto, o resumo da nossa 4ª lição do Programa de Educação Cristã Continuada, fechando o estudo do livro de Jó. Na sua escola dominical, você vai aprender muito mais. Comente, curta, compartilhe este vídeo e espalhe a boa semente aos corações. Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos e até domingo